Neste vídeo eu vou falar sobre 3 assuntos, sobre o Carlos Jordi, que vai ser reconduzido para a liderança de oposição, um movimento que realmente mostra a tensão que está ocorrendo aí entre os poderes, entre o STF e o Congresso, e aí o Congresso de uma maneira geral, tá? Não só com a Câmara dos Deputados. Ainda mais depois que veio à tona, nesta semana, que um dos argumentos que foram utilizados para embasar a prisão do CVC, que é uma pessoa próxima ao Jordi, considerando que ele estava presente no 8 de janeiro em Brasília e que a defesa provou por A mais B que ele não estava em Brasília, inclusive com uma filmagem no Rio de Janeiro dentro de um mercado. Então aí você já começa a falar, meu Deus, erros primários estão acontecendo. E o judiciário está chancelando, né? Então, de fato, as coisas estão estranhas, para dizer o mínimo. E vou repercutir também uma fala do Marcel Van Hatten, falando também nesse sentido, não parece ter nada contra o Carlos Jordi. É uma coisa muito esquisita. E aí também os deputados da oposição já estão falando em instaurar uma CPI de abuso de autoridade. Será que vai para frente? Já para começar em fevereiro. É uma esperança, vou repercutir isso aqui também. Vou falar sobre o editorial do Estadão. O Estadão tem feito bons editoriais, hora ou outra eles acertam na crítica. Eu só lamento que o timing seja tão afastado do bom senso que as coisas já degringolaram muito. Mas tudo bem, antes tarde do que nunca. Passou-se o pano por um tempo, mas está começando a acordar. Então eu vou repercutir esse editorial. E para finalizar, eu vou falar sobre a Fitch, a agência de classificação de riscos, que está alertando o Brasil para a questão da sustentabilidade das contas públicas. O governo está aumentando e criando novos impostos, segundo a Fitch, que não necessariamente vão atingir as expectativas de arrecadação, e em contrapartida o governo não fala em cortar gastos, diminuir o Estado. Então é um alerta bem pertinente da Fitch. Estes são os assuntos do vídeo de hoje. Se vocês já gostaram, deixe o like para aumentar a relevância do vídeo, compartilhem nas suas redes sociais, compartilhem nos seus grupos de WhatsApp, para a gente tentar também sair da nossa bolha, o que é sempre muito importante, a gente falar para outras plateias. Bom, começando com a questão do Carlos Jordi. Eu quero começar mostrando aqui ele fez uma manifestação ontem, onde ele desmentiu o diretor-geral da PF falando que não foi seguida a operação padrão no caso dele. Ele afirma que houve invasão da sua casa. Os policiais pularam o muro e bateram na porta do seu quarto. Vou dar o play aqui nesse trechinho só para vocês verem. Eu achei assim uma aberração. O cara é deputado federal, vamos lá. Os agentes da Polícia Federal, com o delegado, aqueles que estavam responsáveis por aquela diligência, pularam a janela da minha casa, invadiram a minha casa. Não foi uma operação padrão, como diz o diretor-geral da Polícia Federal. Eles invadiram a minha casa pela janela. O porteiro não me interfonou, sabe-se lá por quê, talvez por receio de ser a Polícia Federal. Muito eles bateram na minha porta de uma forma muito assustadora, gritando, deputado, Polícia Federal, abre a porta. Eu acordei muito assustado. Minha filha de 1 ano começou a chorar muito, a minha esposa totalmente assustada. Eu fui abrir a porta do quarto e estavam os agentes com um fuzil apontado. De fato, estavam apontados, sim, para mim. Perguntando se eu estava armado, eu obviamente que não, porque estava de samba canção. Me perguntaram se eu tinha arma, eu disse onde estava a minha arma. Eles foram até o local onde estava a arma, pegaram a arma, me convidaram para ir até a sala no andar de baixo, abriram a minha casa, pegaram 2 pessoas vizinhas para que fossem testemunhas daquela diligência. Antes disso eles ainda falaram, nós estamos aqui para cumprir um mandado de busca e apreensão. E eu falei, já sei, Alexandre de Moraes, exatamente. Não sabia o que era, mas desci e fiquei esperando aquela diligência acabar, os vizinhos acompanhando tudo aquilo que estava acontecendo. Bom, a ideia aqui, pessoal, o vídeo é longo, tá? Tem quase 20 minutos, 15 minutos, mas aqui isso que me chamou a atenção, quer dizer, o diretor da PF fala uma coisa e ele aqui desmente com veemência, falando que não teve uma operação padrão no caso dele. Faz sentido, ainda mais depois que a gente descobriu que o CVC foi preso utilizando-se uma justificativa de que ele estaria presencialmente no 8 de janeiro e ele não estava.
A defesa colocou nos autos do processo várias provas, vídeos de supermercados mostrando que ele estava no Rio de Janeiro, mostrando a posição da geolocalização do seu aparelho de celular. Realmente a gente está vivendo tempos sombrios. E eu quero também agora colocar aqui um trecho do pronunciamento do Marcel Van Hatten, que ele realmente é impecável nesses momentos, tá? Ele representa muito a direita quando tem que mostrar os abusos que têm ocorrido no Brasil. Vamos dar o play. De que tudo que está sendo feito de acusação contra ele não se sustenta. Ele não precisaria nem se defender, porque as próprias notícias veiculadas pela imprensa, apesar das narrativas, claramente demonstram que o deputado Carlos Jordi não cometeu crime algum. E ainda que tivesse algo de evidência contra si, lamentavelmente, houve uma violação das suas prerrogativas, como jamais aconteceu contra outros políticos nesta casa acusados de graves crimes, inclusive comuns e de corrupção, e que não tiveram devassas nas suas casas ou nos seus gabinetes por interferência da presidência da casa, que fez valer as prerrogativas desses parlamentares. Concordemos com elas ou não, estão na Constituição. Esse é o ponto. Está na Constituição, que a gente fica com a nítida impressão de que é utilizado quando convém, que é uma coisa absurda no Estado democrático e de direito. É uma coisa simplesmente inconcebível. Vamos seguir. Infelizmente, essa mesma defesa até este momento não coube por parte da casa ao deputado Carlos Jordi. Mas eu quero aqui também, e assim concluindo, saudar a presença do segundo vice-presidente dessa casa, deputado Sóstenes Cavalcante, também membro do PL e da oposição, mas acima de tudo representante, eleito por nós deputados para estar na mesa diretora e que também já publicamente demonstrou o seu total repúdio ao abuso de autoridade, às ações do STF, da Polícia Federal e do Ministério Público, neste caso específico, e que vai poder aqui também, diante da imprensa e diante de todos os presentes que nos acompanham pelas redes sociais, falar sobre os próximos passos que ele, como vice-presidente da casa, e nós, como parlamentares, poderemos dar daqui para frente para que jamais uma violação de prerrogativa dessa forma seja cometido outra vez no parlamento. É isso aí, pessoal. E outra coisa que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. O Globo acabou publicando uma fake news que foi rebatida por vários parlamentares da direita, que é o seguinte, aqui o título do Globo. Com a presença de Flávio Bolsonaro, oposição na Câmara quebra acordo e reconduz Jordi à liderança. E aqui os parlamentares da direita estão cravando que não houve quebra de acordo. Foi um consenso que o Jordi deveria continuar na liderança, porque eles entendem que ele não cometeu nenhum crime, que pode estar havendo uma perseguição política contra ele. E aí o Felipe Barros escreveu o seguinte, mas não só. Para acabar de vez com a fake news, eu mesmo sugeri que devemos prosseguir com Carlos Jordi na liderança da oposição na Câmara. Se eu não me engano, seria ele, tá? Mas ele concordou. A recondução foi prontamente acolhida por todos. Não há, portanto, quebra de acordo. O líder tem nosso irrestrito apoio, então os parlamentares indicando que é uma fake news da Globo, tá? Então só também para deixar isso registrado. E ainda falando do Carlos Jordi, deu aqui na Gazeta do Povo o seguinte, pressão. Deputados querem instalar CPI do abuso de autoridade em fevereiro. Entrando aqui na matéria, é breve. É recesso, o clima está quente em Brasília. E isso nada tem a ver com o tempo. É que a operação da Polícia Federal contra o líder da oposição na Câmara, o deputado Carlos Jordi, por suposto envolvimento nos atos de 8 de janeiro de 23, fez com que parlamentares voltassem a fazer pressão pela CPI do abuso de autoridade para investigar excessos praticados pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Mas não é porque teve essa operação contra o líder, é que pelo que está chegando, as informações que vão sendo apresentadas pela imprensa, parece realmente que houve um excesso. Na prisão do CVC, que provou por A mais B nos autos que ele não estava em Brasília, e pela troca de mensagem dele com o Jordi, só porque ele chamou o Jordi de meu líder. Meu Deus do céu, o Bolsonaro deve ser chamado de meu líder por uma galera, por exemplo.
O Lula também deve ser chamado entre as pessoas mais próximas, mais chegadas. Realmente, a gente fica com essa impressão que está vendo uma desproporcionalidade quando envolve políticos da direita. E é terrível ter essa impressão. O requerimento foi protocolado por iniciativa do deputado Marcel Van Hatten, que espera que a CPI seja priorizada e instalada já na abertura dos trabalhos legislativos, no início de fevereiro. Então eu espero que realmente isso aconteça. Eu espero, porque em algum momento essa tensão permanente tem que acabar. Eu não sei para quem que interessa esse clima de fla-flu. O Bolsonaro perdeu, já deixou o poder e a gente... Em princípio, né, todo mundo pensando, agora o Brasil vai acalmar, vai pacificar. Que nada. Nem o judiciário está pacificando e nem o Lula. Ele já falou em extirpar bolsonaristas, continua tratando com ódio os adversários políticos. Então esse país não está nunca se acalmando, se pacificando. Parece que as coisas vão sempre piorando, mesmo depois da página tendo sido virada. É uma coisa assim impressionante como o Brasil está deixando de avançar, porque a gente está parado num tempo. O que é, na minha leitura, eu interpreto como uma perseguição, sim, à direita no Brasil. Que ela, até poucos anos atrás, ela praticamente inexistia. A direita acabava votando nos pleitos eleitorais para a presidência no PSDB, porque realmente muitas pessoas, e eu também, acreditava que o PSDB é de direita, mas era o teatro das tesouras, ficou escancarado. Aí quando realmente emergiu uma direita de verdade, aí o PSDB abraçou o PT, mostrando que todos são de esquerda, assim, viraram amigos. E aí a direita realmente, eu fico sim com essa impressão, não tô cravando nada, mas é um sentimento que eu tenho, que eu acho péssimo ter esse sentimento, porque enquanto pagador de impostos, enquanto, né, brasileiro que ajuda a manter esse Estado, eu espero, né, que o Estado seja, e todas as suas instituições, completamente imparciais. Que não politizem tudo. Porque hoje quase tudo está sendo politizado no Brasil, e é claro que a técnica é jogada no lixo, a Constituição é jogada no lixo, as leis são relativizadas. Eu fico com essa impressão. Isso é uma coisa péssima. O Brasil tem que dar uma guinada nisso, porque senão isso aqui só vai piorar. Só vai piorar. E a gente, do meu humilde ponto de vista, a direita já não vive uma democracia. Porque os seus direitos constitucionais nem sempre estão sendo respeitados. E eu estou falando isso porque eu estou repercutindo falas de juristas. Então, eu já vi, por exemplo, o Ives Gandra Martins falar diversas vezes de ilegalidades em processos que estão ocorrendo na mais alta corte do Brasil contra pessoas de direita. Já vi também o Ivan Sartori, que foi ex-presidente do TJ aqui de São Paulo. Vários outros juristas. Também já vi vários momentos a Janaína Pascoal, e ela não é bolsonarista, criticando o que vem ocorrendo no Brasil. Então eu citei 3 que me vieram na cabeça agora, mas existem vários outros. Tudo tem que voltar aos trilhos. Não é possível ficar nesse bang-bang. Porque com bang-bang, nenhum país vai dar certo. Os Estados Unidos, por mais que a esquerda deteste, lá ainda é o império das leis. E eu atribuo a isso o fato deles serem a maior potência mundial sobre vários aspectos, inclusive de democracia e de liberdades individuais. Tá? Então, eu acho que a gente tem que se basear nos bons exemplos. Pela esquerda, pelas narrativas de 2, 3 anos atrás, era pro Trump estar preso, inelegível. Mas não, tudo indica que ele vai vencer as primárias, vai concorrer e, se não tiver nenhum susto no meio do caminho, vai vencer fácil essas eleições. Porque lá tem lei. Lá tem lei. Então não basta o gogó da esquerda falando que ele vai cair e vai ser preso, não. A lei lá é cumprida. E a gente tem que venerar países que seguem e cumprem os rituais previstos na Constituição, no arcabouço legal de cada país, né? O Brasil acho que tem que começar a pensar nisso. Agora quero falar sobre o editorial do Estadão. Até falei na introdução do vídeo que o Estadão tem feito bons editoriais, pena que sempre muito tarde, depois que o caos já está instalado, depois que a coisa já está meio que, né, degringolando. Mas antes tarde do que nunca. Eu só lamento que demorou tanto tempo para acordar, porque teve uma fase lá que ele passou o pano. Passou pano. Mas agora, que bom que pelo menos está acordando para a realidade. Vou repercutir. Inquérito infinito. Só incompetência ou caprichos justificam a 9ª prorrogação do inquérito das milícias digitais.
acredito que foi prorrogado novamente. Vamos ler o editorial. O ministro Alexandre de Moraes acolheu o pedido da PF e prorrogou por mais 90 dias o inquérito 4874, que investiga a ação das chamadas milícias digitais antidemocráticas. É a 9ª vez que o inquérito instaurado em julho de 2021 é prorrogado pelo ministro, e nada indica que terá sido a última. Não é possível dizer se, de fato, havia razões para mais essa concessão de prazo para a investigação. O inquérito é sigiloso e a PF apenas indicou a necessidade de mais tempo para cumprir diligências ainda pendentes. Mas olha isso, sem apontar quais caminhos o inquérito ainda teria de percorrer até a conclusão, passado 2 anos e meio, e mesmo assim foi prorrogado. A essa altura, porém, é perfeitamente possível afirmar que das duas uma, ou o STF e a PF estão lidando com uma das mais engenhosas e tentaculares organizações criminosas de que já se teve notícia no país, ou os incumbidos da investigação têm de ser um tanto mais competentes para colher provas contra os suspeitos e desbaratar as milícias digitais. Seja como for, o inquérito há de ter um fim. Inquéritos infindáveis não se coadunam com o Estado democrático de direito. Concordo plenamente. Não é por outra razão que o princípio da razoável duração do processo se insere no rol dos direitos e garantias fundamentais. Lá está no artigo 5º da Constituição, para assegurar que nenhum cidadão brasileiro tem de conviver com a espada do Estado pairando sobre sua cabeça por prazo indeterminado. Figurar como um mero investigado em um inquérito criminal por si só já produz sérias consequências na vida de qualquer indivíduo, a começar pela estigmatização. Não tenham dúvidas. Também concordo completamente com o Estadão. Os inquéritos que tramitam no STF, desde quando Bolsonaro lançou suas garras contra a democracia, aí aqueles continuam com essa tese, porque isso era o que a imprensa falava. Na prática, o que o Bolsonaro fez? Absolutamente nada. Inclusive, ele jogou dentro das 4 linhas. Ele foi o único. Então a gente ouvia falar que ia dar golpe, nada se concretizou. Então, para mim, eu entendo isso como narrativa. Essas garras de Bolsonaro contra a democracia, para mim é narrativa. Porque eu não vi nada de prático ele fazer. Até que provem o contrário. Não só o referido inquérito sobre as milícias, mas também o inquérito que investiga a disseminação de fake news e ameaças contra membros da corte na internet foram determinantes para resguardar as liberdades democráticas. Eu já discordo do Estadão, porque foi aí que começou a restrição nas liberdades. Pelo menos para quem não é de esquerda. Essa é a minha leitura. As ameaças, no entanto, foram dissipadas e graças, inclusive, à firme disposição do STF para fazer valer a Constituição sobre os ataques dos que se revelaram seus piores inimigos desde a redemocratização. Bom, eu só acredito com os meus olhos. A imprensa, a esquerda ficou falando muito disso, que ia ter golpe, que o Bolsonaro ia dar um golpe, não aconteceu nada. Não aconteceu absolutamente nada. Os tempos são outros. Respira-se um ar mais leve no país. Não há no horizonte próximo ou longínquo nada que remotamente represente uma ameaça à democracia. Até porque o Bolsonaro também já está inelegível, né? Então, realmente, que justifique esse sobrestamento de normas básicas do ordenamento jurídico brasileiro. Esses inquéritos precisam ser concluídos, em primeiro lugar, por imperativos constitucionais e democráticos, mas também para que o próprio STF retome o curso normal de sua atuação no regime republicano. E também parar de legislar seria uma boa. E assim procedendo, resgate a confiança da parcela da população que enxerga a corte como um tribunal político. Realmente, eu também enxergo, e não só eu. Milhões de brasileiros tenham convicção disso. Se a PF já tem indícios de autoria e materialidade para encaminhar o caso das milícias digitais ao MP, que o faça. Se não, que o STF arquive o tal inquérito. Gente, é isso. Entendeu? É isso. Pena que o Estadão demorou demais para cair a ficha, porque enquanto estava só Bolsonaro, eles estavam passando o pano. Tá? Como se houvesse justificativa para lateralizar e relativizar a Constituição numa democracia, né? Mas muitas pessoas aplaudiram ou passaram o pano. Que bom que estão começando a acordar. Só espero que não tenha sido tarde, né? Isso aí só o futuro vai determinar, porque realmente eu tenho medo das coisas continuarem piorando. Para finalizar, a Fitch fez um alerta, que é uma agência de classificação de risco, fez um alerta sobre a sustentabilidade das contas públicas do Brasil.
Dívida está crescendo. Vamos entrar aqui nessa breve reportagem. A agência de classificação de risco Fitch alertou nesta terça-feira sobre a sustentabilidade das contas públicas e o risco de um descontrole fiscal no Brasil. Para Todd Martinez, co-diretor da equipe de rating soberanos para as Américas da Fitch, as contas públicas e a manutenção da meta de resultado primário no Brasil estarão no centro das atenções no mercado em 2024. Aspas, a dívida do Brasil está crescendo e não há trajetória clara de estabilização. Durante o evento Perspectivas de Crédito para 24, organizado pela agência de classificação, Então declarou Martinez nesse evento. Para o analista, em 2023, o governo tentou aumentar a arrecadação de impostos e equilibrar as contas públicas, aprovando uma série de medidas que criaram novos impostos. Entretanto, os efeitos dessas medidas ainda são incertos, porque quando começa a aumentar muito imposto, não necessariamente a arrecadação aumenta. É a famosa curva de Laffer, que o Paulo Guedes sempre falava. Caso haja uma frustração de arrecadação, o foco do mercado vai se concentrar na meta de déficit primário 0 para 24. Segundo Martinez, se a meta fiscal for descumprida, o governo terá de reduzir despesas. E você falar para um governo esquerdista de no Estado enxugar a máquina é uma missão quase impossível. Todavia, existe uma pressão no governo para mexer na meta e evitar cortar gastos, corroborando o que eu acabei de falar, aproveitando espaços no arcabouço fiscal e reduzindo dessa forma a necessidade de cortar despesas. Mas para a Fitch, um eventual afrouxamento da meta fiscal pode colocar dúvida em relação à trajetória da dívida e pressão nos juros. E aí não adianta o governo ficar batendo no presidente do Banco Central. Porque para os juros cair, depende também de sinalizações e ações efetivas do governo. Entre elas, cortar gastos. E a gente não vê isso nesse governo. Além disso, um desequilíbrio das contas públicas poderia prejudicar um cenário de crescimento para o Brasil nos próximos anos. É óbvio, isso não tem a menor dúvida. Pessoal, é isso. Esses foram os assuntos de hoje. Reforço que se vocês gostaram da pauta de hoje, desse vídeo, deixem um like para aumentar a relevância do vídeo, compartilhem, mande para os seus grupos de WhatsApp, assim a gente também fala para públicos fora da nossa bolha. E isso é importante, a gente tem que convencer outras pessoas que esse governo, de fato, faz mal para o nosso Brasil, faz mal para a nação. Coloquem também nos comentários o que vocês acharam dos meus argumentos, se concordam ou não e o porquê. Verifiquem suas inscrições nas minhas redes sociais, verifiquem também se as notificações estão ativadas e até o próximo vídeo.